Lula tirou o Brasil do isolamento internacional, que tinha sido uma das marcas do governo Bolsonaro. Na semana que passou, o presidente Lula viajou para a Argentina e Uruguai. Primeira parada em Buenos Aires. Houve vários encontros bilaterais, especialmente com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. E um memorando com mais de 80 pontos assinado pelos dois presidentes, relançando a parceria Brasil-Argentina, já que Bolsonaro havia ofendido o presidente da Argentina, havia atacado as parcerias comerciais entre Brasil e Argentina. Importante esse acordo na estratégia brasileira, do governo Lula, de reindustrializar o Brasil. Por exemplo, a Argentina se compromete a comprar jatos da Embraer para sua companhia aérea, Aerolíneas Argentinas. Esse é só um dos pontos. Parcerias na área de saúde, agricultura. E depois, no segundo dia, a gente tem aqui imagens também, Lula participou do encontro da CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe. É uma comunidade que reúne todos os países das Américas, menos Estados Unidos e Canadá. Então vai do México até a Argentina. Bolsonaro tinha tirado o Brasil da CELAC. Lula colocou de volta e apareceu no centro da fotografia aí, fazendo essa articulação. É boa essa parceria também para a economia brasileira. Os países da América Latina são dos poucos no mundo que não compram do Brasil só minério de ferro, soja, compram também produtos industrializados. É uma área no mundo onde o Brasil consegue concorrer com a China. Porque os produtos chineses têm preço mais barato, têm mão de obra mais barata. Mas aqui na América Latina, especialmente na América do Sul, pela proximidade geográfica, o Brasil consegue vender geladeira, televisor, carro. Então essa parceria é fundamental. Lula também teve vários encontros com movimentos sociais, defendeu a democracia no continente. Aliás, fotografias muito bonitas com as mães e avós da Praça de Maio, que lutam pela memória dos filhos e netos desaparecidos na ditadura da Argentina. Lula reafirmou a necessidade de lutar contra a extrema-direita, que fez muito mal na Argentina e também fez muito mal ao Brasil. Depois foi ao Uruguai no dia seguinte e se encontrou com o presidente uruguaio, Lacalle Pou. Temos a imagem também. E ali, importante para fortalecer o Mercosul. O Mercosul é esse mercado comum aqui mais próximo, Argentina, Uruguai, Paraguai. A Venezuela vai entrar de volta, Bolívia. Por quê? O Uruguai estava querendo fechar um acordo sozinho com a China, dizendo que o Mercosul está muito lento, que tem que liberalizar mais os acordos. O Lula foi lá conversar com o presidente do Uruguai e propôs o seguinte: fechar primeiro o acordo com a Europa, que está pendente, entre Mercosul e Europa, e depois o acordo com a China, mas não o Uruguai com a China, Mercosul inteiro com a China, acordos que fortalecem a América Latina. Lula também teve participação em comícios populares. Muita gente na rua para ouvir o presidente brasileiro em Montevidéu e depois um encontro afetivo com o ex-presidente Pepe Mujica, essa figura conhecida internacionalmente. Andou até no Fusca do Pepe Mujica, o Lula, durante a visita a Montevidéu. Tudo isso significa então que o Brasil rompe o isolamento da era Bolsonaro, que vai sendo deixada para trás. Na volta ao Brasil, Lula recebeu o telefonema de Macron, presidente francês, que deu mais uma vez apoio contra os atos golpistas de 8 de janeiro, e esta semana vai se encontrar em Brasília com o chanceler, primeiro-ministro da Alemanha. Então, essa parceria Mercosul-Europa que vai se desenhando com importantes acordos e conversas internacionais. Depois Lula vai aos Estados Unidos também para se encontrar com Joe Biden. Aqui no campo doméstico, preocupação com esse caso das lojas americanas. A gente falou sobre isso semana passada. Já houve a decretação da recuperação judicial das lojas americanas. É aquela fase como se fosse uma concordata para evitar a falência. Mas a Justiça mandou fazer busca e apreensão nas contas de e-mail da direção das lojas americanas na última década. Isso atinge inclusive famílias dos bilionários que controlam a empresa. Lehman, Sicupira, Marcel Telles. A Justiça quer saber se nesses e-mails existem indícios de que eles sabiam
ou foram coniventes ou foram omissos com esta fraude contábil descoberta nas lojas americanas, um buraco que afeta todo o setor de varejo no Brasil. A Justiça também determinou uma auditoria independente para saber qual a situação real da empresa. Dependendo do que for encontrado ali, pode, no segundo passo, a Justiça avançar para o patrimônio pessoal dos sócios, para que tenham que bancar e arcar com esse prejuízo que ficou ali na empresa, já que eles são multibilionários. Bem, na política, Bolsonaro mandou avisar que não tem mais data para voltar ao Brasil. Ele está lá escondido na Flórida, corre o risco de ficar inelegível, tem várias ações contra ele no TSE por tudo que ele aprontou ao longo das eleições. Isso deve acontecer ainda no primeiro semestre deste ano. E Bolsonaro teme ficar preso, teme que seja declarada a prisão dele, não só pelos fatos relacionados à manipulação eleitoral, o ataque às urnas, mas também esse caso gravíssimo dos Yanomami. Toda vez que isso acontece, o Bolsonaro fala da saúde, está dizendo que precisa fazer exames, relembra a tal da facada lá de Juiz de Fora. Aumentou muito a pressão internacional contra Bolsonaro pelo caso do genocídio Yanomami. Essa já é uma palavra que está sendo consolidada. As imagens, que rodaram o mundo e a lembrança do que o Bolsonaro fez ao longo do tempo. Não foi só o abandono, já seria muita coisa, o abandono da área Yanomami no governo dele. Mas quando era deputado, Bolsonaro propôs que se acabasse com a terra Yanomami Raposa Terra do Sol, em Roraima. Depois ele fez uma declaração na seguinte linha: a cavalaria dos Estados Unidos que agiu bem, acabou com os índios, acabou com esse problema lá. Aqui no Brasil nós falhamos, dando a entender que ele é a favor do extermínio do povo indígena. E depois o veto que ele fez para a distribuição de água potável em terras indígenas, inclusive as terras Yanomami. Então vai se caracterizando realmente um genocídio. A própria comunidade judaica no Brasil, que vivenciou o genocídio na Segunda Guerra Mundial, diz que aquilo que está ali na terra Yanomami guarda parentesco com o que aconteceu com os judeus. É gravíssimo. Bom, o ministro da Justiça, Flávio Dino, anuncia um pacote da democracia, medidas de reação ao que aconteceu em 8 de janeiro, punição para quem espalhar fake news e propuser violência nas redes sociais, e a criação de uma Guarda Nacional permanente para cuidar das áreas federais em Brasília. Não vai ser mais a PM, uma Guarda Nacional. Isso ainda tem que passar pelo Congresso. E esta semana circularam vídeos mostrando que a PM do Distrito Federal recuou, abriu completamente as portas para que a multidão de vândalos invadisse o Supremo Tribunal Federal. O Lula acelerou essa semana nomeações para o segundo escalão e para empresas importantes do governo. Jean Paul Prats vai para a presidência da Petrobras, está confirmado. E Hélio Doyle, jornalista, vai presidir a EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Para concluir, um caso terrível, escabroso, envolvendo o jogador de futebol Daniel Alves. Ele é acusado de agressão sexual na Espanha. A situação dele se complica, caso grave. Todos os indícios de que ele estuprou uma mulher dentro do banheiro de uma boate em Barcelona. Ele mudou de versão 2 vezes, disse que não conhecia a mulher, nem conhecia, depois disse que foi algo consentido. A mulher que fez a denúncia não quer aparecer, não quer dinheiro, quer apenas, e é muito, a punição de Daniel Alves. Indícios muito fortes. Uma geração podre do futebol brasileiro, né? Ricos, irresponsáveis, sem ligação com o povo brasileiro. Agora mais um acusado de agressão sexual, estupro, depois de Robinho, Daniel Alves. Os dois, aliás, bolsonaristas. Infelizmente, a camisa amarela apodreceu junto com o bolsonarismo.